Olá, estamos aqui com mais um podcast da consciência. Meu nome é Andréa Emboaba, eu sou consteladora familiar e terapeuta integrativa. E estou aqui com a minha companheira de podcast, Heloísa Brião. Porém, hoje ela é a nossa convidada especial, com um tema incrível. Então, eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Elu, com Oi, você. gente. Eu sou a Elu, eu sou terapeuta holística e astróloga, e hoje a gente escolheu o tema de registros acásticos para falar. Faz um tempinho que eu falei para a Déia, a gente tem que falar de registros acásticos, vamos chamar alguém e tal. E aí acabou que não deu certo da gente chamar ninguém, e eu assim, sentindo que eu tinha muito para falar, e a Déia fala. Então a gente decidiu fazer o mesmo, né? Então eu vou me apresentar como uma convidada do podcast. Eu sou Isso. astróloga há algum tempo, eu sou formada em artes visuais, mas eu acabei fazendo uma transição para astrologia, depois que eu percebi que eu conseguia me entregar mais para esse processo, ajudar mais dessa forma, mas eu sempre busco ferramentas simbólicas para conseguir auxiliar e colaborar com vocês, né? E uma dessas ferramentas é o registro acástico. Então, eu entrei em contato pela primeira vez com os registros através da técnica do Theta Healing, e muito sem querer, assim. É tanto que a Déia sempre fala, seu Theta Healing é meio diferente, né? Porque Uhum. é muito comum quem faz essa técnica vibracional não acessar o registro da forma como eu acesso, né? E acho que começou até um pouco antes, quando eu era atendida por Theta Healers, né, por terapeutas holísticos, e no meio do atendimento, em vez de ficar numa situação da minha infância, acabava abrindo uma outra existência, né? Ou uma existência do meu ancestral. Então, abriam sensações que não faziam sentido para a minha história de hoje, né? Era uma outra história. E era muito interessante porque eu não falava nada, mas eu estava vendo a mesma coisa durante a sessão que a pessoa estava acessando. Então, ela descrevia e eu via. Eu já estava vendo, já estava lá, né? E aí, acho que é isso que é um pouco da magia de ser atendido pelas técnicas energéticas, que é assim, independente da ciência explicar ou não. Quando você tem um pouco de sensibilidade e começa a se abrir para isso também, treinar, você vai para uma sessão assim, a pessoa está falando que você está vendo de olho fechado, é muito especial. Você fala, gente, tem alguma coisa mágica acontecendo aqui, né? Ou a pessoa lê e fala de coisas e sensações que você não contou para ninguém, né? E isso aconteceu comigo nessa história mesmo de abrir coisas que não deveriam ser dessa existência de hoje, né? E eu sempre fui um tanto desconfiada em relação. Você sempre foi desconfiada daí em relação a outra vida? Como que é? Olha, não, eu não. E aí eu vou ter que colocar um detalhe aqui para os nossos ouvintes, porque para quem não conhece Enneagrama, tá tudo bem, você não vai entender muito o que eu vou dizer. Mas, como eu sou do Enneagrama, né, eu estudo muito isso, eu, como um tipo 4, os tipos 4 são muito abertos ao místico, porque a Hum, gente sente muito no coração. Então, a gente é muito mais profundo dos 9 tipos do Enneagrama. Você, como um tipo 5, você é mais cética, mais desconfiada, porque os tipos 5 do Enneagrama são aqueles considerados cientistas, aqueles que vão, o que é isso? É um teclado. Então eu vou estudar tudo sobre o teclado para entender o teclado, que é aquilo que a gente já conversou anteriormente. O tipo 5 é assim, ele não quer experienciar, ele acha que é o suficiente eu entender toda aquela coisa, né? Por exemplo, saltar de paraquedas. Eu estudo tudo como saltar de paraquedas, mas eu não salto de paraquedas porque eu acho que eu já entendi, né? aham. E então os tipos 5 fogem um pouco dessa sensação, desse sentir, né? Uhum. E aí ele não experimenta a vida. E ao mesmo tempo eles são muito céticos. Então, era uma questão sua mesmo, eu reconheço isso, mas também tem, quando o tipo 5 se abre para dar esse passo, ele tem mais facilidade desse acesso que você Nossa, tem. muito legal. Porque eu, gente, para vocês saberem, eu sou, né, eu comecei a ser paciente da Elu, uma cliente da Elu, na verdade, né? E há uns 4 anos atrás, ou um pouco mais, talvez. Acho que E desde então, ela vem cuidando de mim, da minha família, dos meus clientes e tudo mais. E ela me ajudou na minha transição de carreira, me ajudou muito, né? Então, era assim, ela tem realmente, quando eu falo que o Theta Healing dela é diferente, é porque ela tem essa sensibilidade maior que muitos de nós não temos,
né? Não quer dizer que é melhor ou pior, mas ela tem uma sensibilidade que ela consegue ver coisas que se fala, meu Deus, né? Onde você está? E aí a gente fica nesse lugar de, para mim, pelo menos, eu que sou muito, eu acredito muito, né? Nessas coisas mais místicas, eu gosto, eu me aprofundo, você sabe que eu adoro, né? Eu sempre estou buscando coisas novas. Para mim é como se para mim essa magia, eu sinto essa segurança, sabe? Eu gosto desse sutil, você sabe disso. Apesar de que eu não, às vezes eu fico ali, né? Você sente muito mais, você se abre, você tem uma abertura aí nesse campo da visão, digamos assim, né? De perceber e sentir e captar o campo, que a gente tem que treinar para fazer, né? Mas é isso, o tipo 5 está ali, aberto para essa magia das terapias holísticas, eu acho, do meu ponto de É vista. quase como se, acredito, uma página do livro salta na sua frente e você quer colocar um marca-texto. É como se o marca-texto já estivesse lá quando acontece a experiência, sabe? É tipo, é isso, nossa, aí parece que tudo vai ligando, assim, né? E porque é isso, é como se a mente tem tantas coisas abstratas, e aí quando isso soma, você fala, não tem como negar isso que eu estou vivendo, isso que eu estou vivenciando, né? E comigo foi muito assim nesse processo de entender o meu inconsciente, as minhas sensações, né, as sensações das pessoas que eu estava atendendo também. E eu sempre falei, eu não duvido que exista realmente essa ideia de outras existências, né? Ou algo muito místico no sentido sensorial, não nego isso, mas eu não coloco minha mão no fogo, sempre foi assim, né? E aí o que aconteceu foi de eu começar a perceber nos atendimentos quando eu comecei a ser atendida, eu percebia padrões de coisas que falaram para mim da astrologia, que estavam lá no meu código, vamos dizer assim, astrológico, que fazia todo sentido, porque dentro da astrologia existe a astrologia kármica, que seria a astrologia que fala o que aconteceu na sua outra existência. E por essa técnica tá lá, você era isso, 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 isso. E aí a pessoa que não sabia disso, nunca ouviu falar do meu mapa, ela estava descrevendo essa vida na sessão. Né? E eu Você estava já conhecia esse mapa, né? eu já Seu, né? conhecia e eu ficava assim, como assim? Isso faz muito. Então é chocante, né? Então é muito interessante pensar que às vezes essas experiências acontecem com a gente e a gente desconsidera, porque a gente quer que alguém vá lá e fale é isso, né? Me dá o livro, deixa eu fazer a conta. E eu acredito realmente que a ciência ainda está caminhando a passos lentos para tentar explicar tudo, todas as possibilidades, né? Mas os antigos, eles já acessavam, eles tinham mais tempo aí para pensar nisso, talvez, ou assim, tinham mais abertura, né? Menos resistência, menos medo de talvez se curvar a certas potências ao redor, sem achar que isso é uma fraqueza, vendo essas potências como grandezas, como um presente da natureza, né? Um presente do cosmos. E aí, quando eu fui estudar realmente essa técnica, né, do Theta Healing, eu comecei a perceber nas sessões que eu abria, vamos dizer assim, né? Eu acessava a dor da pessoa relacionada à infância dela, à história familiar, eu conseguia ver isso, mas via em paralelo uma coisa muito específica de outra existência, né? Ou do ancestral dela. E eu ficava olhando para aquilo, meu, o que é isso que está acontecendo aqui? Não é possível, né? E depois de um tempo, com outros cursos de teta, conversando, lendo, né, com outros terapeutas, muito na experiência mesmo, eu fui percebendo que eu tenho uma facilidade em acessar esses registros, né, essas histórias. E aí eu fui fazer o curso de registro, até bem recente, acho que tem uns 2 anos, agora estou um pouco em dúvida, mas dentro dessa técnica do Theta Healing, eu acho muito bonito que a autora, ela divide o nosso universo, eu já falei isso aqui antes, mas eu vou falar só para a gente, né, colocar a base, assim como as leis sistêmicas, né? Sim. Ela traz coisas que são muito do Oriente, né, dos estudos antigos, assim, que vocês vão ver que vai repetir com outros nomes, mas que a gente teria aí, a gente pode organizar a nossa realidade em 7 planos, e cada plano ele vai tendo uma potência, uma energia, e vai ficando, vamos dizer assim, mais complexo, né? Mas ao mesmo tempo, com mais possibilidades dessa frequência, dessa energia, ela se expandir, fazer essas coisas mágicas. Então, o plano que a gente vive seria o terceiro plano, que seria o plano material, né? Onde a gente tem coisas muito palpáveis e tem um tempo muito diferente. A gente tem aqui a lei do tempo agindo, né, com muita força. Mas existem outros planos. O quarto plano seria aí
onde os nossos ancestrais estariam hoje, né? Onde estariam aí as pessoas que faleceram, enfim, outras dimensões também. O quinto plano seriam das consciências divinas. Então, por exemplo, desde deuses até anjos podem estar aqui, né, nesse plano. E necessariamente isso existe, gente, a gente acessa a consciência, tá lá, né? Essa energia, você vai pegar um pedacinho, abre essa energia. E isso já é um pouquinho do que se fala sobre o registro acástico, então só deixar isso aqui. O sexto plano seria o plano das leis, que é o que eu mais amo, né? Que quem aí é muito... acho que é o tipo 5, daí, o tipo 5. Porque seriam as leis que regem o universo. Então, a lei da vibração, né? A lei da causa e efeito, e tem a lei do tempo aqui, né? A mestra aí do nosso plano material. E dentro dessa lei do tempo, né? Como se fosse uma subdivisão, estaria essa energia do registro acástico, né? Que a gente vai conversar hoje. Acima disso está aí essa fonte de energia inesgotável, que seria o sétimo plano da existência, o plano da força criadora, né? Que, na verdade, é uma energia que está dentro de nós, dentro das nossas células, e que cocria tudo ao nosso redor, né? Tudo está dentro e tudo está fora. Enfim, são mistérios aí que a gente não vai ficar aqui explorando muito. Mas é pensar que, pelo Theta Healing, a gente consegue acessar o registro acástico, a gente consegue acessar essa linha do tempo, essa vida de hoje, e chega um ponto ali que você consegue ver daqui antes do nascimento. E aí você vê a experiência da pessoa, talvez no plano espiritual, no plano do vazio, no plano antes de vir, ganhando informações ou acessando a experiência realmente de outra vida, né? Então você começa a ver essas linhas do tempo da pessoa através das técnicas do Theta, né? Mas quando você chama a lei do tempo para acessar isso, eu percebo que tem uma clareza de informação muito bonita. Então, eu usava bastante essa técnica, né? Tipo, é como se eu me sentisse mais segura mesmo quando vem a informação. É como se fosse um arquivo que aparece, sabe? É isso, né? E quando é uma sessão de Theta e a pessoa está acessando essa história, o que geralmente acontece, é o que eu recomendo para qualquer terapeuta que esteja me ouvindo, é esperar a pessoa falar o que ela está sentindo. A gente não fala nada. Porque se a gente fala, a gente já está meio que induzindo um pouquinho, é o que eu acredito, né? Então eu espero a pessoa falar, eu estou vendo, não estou vendo, estou sentindo, né? O que está acontecendo nessa cena. Então a gente fica guiando a pessoa para explorar esse registro, explorar essa experiência, para ela ser acolhida e então ser ressignificada de alguma forma, porque se abriu, isso pode estar ressoando dentro dessa pessoa, né? E isso, assim, pelo Theta a gente faz dessa forma, a gente não fica assim, vou acessar os registros, e aí pega um arquivo, não, a gente faz a pessoa ir até lá. Então, técnicas de hipnose podem fazer isso, podem não chamar de registro acástico, mas estão acessando um registro aí, né? As técnicas de regressão, enfim. Então, existem muitas formas de acessar esse registro, até mesmo dentro do xamanismo, se vocês forem pensar, dá para acessar as pessoas que fazem ayahuasca, mas só com som, só com os rituais xamânicos, elas já conseguem ter essa ideia da grandeza da história delas, do planeta, né? A história do universo. E isso tudo pode ser acessado, então, de formas muito diferentes fisicamente, né? Então, nas sessões, o que eu percebo a pessoa sente muito no corpo, ela vai falando, ela vai vendo ou não, ela só vai sentindo que ressoa ou não. Mas quando a gente vai fazer uma sessão de registros, né, tradicionalzinha, eu quero acessar os meus registros acásticos. O que é legal? Geralmente é mais controlado as sensações que a pessoa vai sentir. Porque eu atendo muitas pessoas que fizeram regressão, ou Theta, e falam, eu não quero sentir aquela dor de novo no meu corpo. Eu não quero viver aquela experiência de novo, né? E na sessão de registro, você abre esse arquivo, vamos dizer assim, que eu vou contar mais ou menos a origem dessa ideia já já. Você, é meio que assim, você abre e começa a descrever para a pessoa, ela vai sentindo, mas é bem mais sutil. Eu acho que você já deve ter percebido, Deia. Eu acho que a gente fez já essas duas diferentes, e você deve ter percebido, mas eu atendo dos dois jeitos várias pessoas, e eu percebo o quanto que é mais, assim, parece que traz mais clareza, às vezes, para o racional, uma sessão de registro, enquanto que do Theta, a sessão acaba sendo mais emocional mesmo. Ela está trabalhando, mas nem sempre a pessoa entende tudo que está acontecendo no nível do racional. Ela entende em outros níveis, né? Mas quando você faz
a seção do registro só ela, propriamente só ela, sem o teta, mesmo sendo uma coisa menos sutil, digamos assim, a mudança vai acontecer da mesma forma, certo? Exato. Porque, assim, a história dos registros é muito antiga, então, se você for pegar os filósofos da Índia, né, tipo, você tem registros muito, muito antigos, eles chamam os registros como essa energia da quintessência, né, que a gente fala muito da teosofia, né, das filosofias mesmo antigas. Então, seria esse espaço cósmico, seria essa gelatina invisível que está em todos os lugares, né? A gente gravou um podcast hoje falando sobre o vazio, pode ser o que está aí, né? Reverberando no vazio. O podcast que a gente falou com o João de Sound Healing, né? Quem está ouvindo a gente já ouviu esse podcast, está na ordem, está na sequência, né? Mas também os hindus, eles falavam muito que a gente é composto por 5 elementos. E um desses elementos, né, os elementos ar, fogo, terra, água, e o elemento que seria o que é o pano de fundo para tudo isso, todos esses 4, é justamente o akasha, né? Então, é essa energia que é como se fosse a tela de fundo, onde as coisas vão acontecer, né? Pode ser o éter, como os antigos falavam, os antigos pode ser. Só que eu acho que o éter, ele é mais complexo, né? Acredito que o que eles chamam de registro acástico, o que eles chamam de akasha pode ser o éter, sim, mas a ideia do akasha foi sendo desenvolvida de uma certa forma para chamar o registro em si, né? É como se fosse um computador cósmico que vai colocando aí as informações do que está acontecendo, do presente e do que vai acontecer. Isso pode ser... Pode falar. Não, é que me veio agora. Você assistiu o filme Divertidamente? Assisti. Que tem lá, né, todas as suas memórias, né? Claro que ali fica no momento do agora, né? Da sua vida aqui, agora. Sim. Mas pode ser mais ou menos aquilo, né? Eu sempre Exato. fico um monte de pontinhos ali que vão surgir as suas memórias de outras vidas também, porque não? Exatamente. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso e vou chamar o Divertidamente como exemplo, adorei. Mas é pensar assim, que em algum momento começou a se perceber, né? Você vê vários registros assim de técnicas diferentes, pessoas diferentes, falando sobre um salão em que as pessoas estavam vendo uma biblioteca com vários livros. E aí esse salão hoje é chamado de Salão dos Registros Acásticos, né? Necessariamente esse lugar existe, é dessa forma, é assim, né? Gente, eu já acessei de outras formas, pessoas acessam de outro jeito, que eu vou falar aqui, mais ou menos, só que isso meio que se apresenta até pelo nosso subconsciente humano, né? Da questão das bibliotecas, do que simboliza a informação. Como é mais fácil guardar a informação? Num livro, né? Num arquivo. Sim. Então, o nosso subconsciente puxa isso e se conecta. E sabe que puxa mesmo, que toda vez que eu ouvi, né, quando os registros acásticos começaram a, né, ter essa dimensão que está tomando agora, quando vinha essa frase, assim, registros acásticos, para mim, eu imagino, juro, até hoje, toda hora que fala, eu imagino um livro antigo, lembra aqueles livros de couro, que tinha até umas peças de ferro, assim, ó, bem antigo? Sim. É assim que eu imagino os registros acásticos. Não, e assim, era engraçado porque às vezes aparecia na sessão, eu estava acessando uma coisa nada a ver de teta, antes dos registros, e aí vinha, assim, um livro na minha frente, pof, desse jeito. Eu falei, mas o que é isso? Depois eu falei, era uma informação que vinha nesse nível, vamos dizer assim, nessa frequência, né? Essa frequência dos registros. Com essa densidade dos registros, que talvez seja até mais fácil de explicar para a pessoa que eu estou atendendo. E por isso se apresentou disso, porque o simbolismo dela puxa aquilo também, né? E aí, pensar que, pelos estudos dos registros, a gente fala que tem um registro do lugar, do planeta, né? E o seu registro é o registro do planeta no sentido físico, né? O lugar em si, mas existe também o registro cultural, né? Da humanidade, do estudo que a humanidade viveu, e existe o registro pessoal nosso, né? Seriam esses os principais níveis. E aí que é interessante. Muitas vezes a gente acha que está acessando o registro pessoal e, na verdade, a gente está acessando o registro da humanidade, que, de alguma forma, a gente está puxando para aprender. Como se fosse uma consciência coletiva que você acessa ali.
Isso, porque muitas vezes as pessoas chamam de inconsciente coletivo algo que, assim, por todos os estudos, né, e por quem falou muito sobre o inconsciente coletivo, que é o Jung, não seria bem o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo seria como se fosse um registro que a gente tem no nosso cérebro mesmo, né, Ah, ancestral. Não é uhum. tanto na relação vibracional, é uma coisa mais cultural que a gente guardou geneticamente aí, de alguma forma, pela evolução mesmo do ser humano. E a gente acaba trazendo ao longo da nossa vida. Né? Pelo menos foi Ah, isso que todos os psicanalistas que reclamam que o inconsciente coletivo é usado de uma forma errada falam, né? Mas os registros seriam mais... É mais fácil chamar registros de inconsciente coletivo do que o inconsciente coletivo, né, é usado hoje. Porque seria, tá. então, essa teia cósmica onde tem realmente, né? O que o coletivo está registrando, está reverberando, né? Mas mais no sentido de vivência do que de emoção do agora, sabe? Porque existiria, então, outro nível para reverberação do coletivo, né? Talvez eu tenha me expressado errado, porque Sim. na constelação familiar, né, nessa consciência sistêmica que a gente tem, Uhum. nesse universo sistêmico, a gente chama de consciência coletiva, onde Perfeito. estão os registros dos nossos ancestrais, né, que nos conectam a eles e a tudo que eles viveram, né, que Uhum. vem. Então, a gente tem que a gente chama dessa consciência coletiva, que é a consciência também da família, porque é uma consciência Perfeito. coletiva de todos, entende? Então, foi por isso que eu Maravilhoso. acabei me expressando errado, Não, você não mas se deve expressou. ser, Uhum. Você não se deve ser expressou. mais ou menos por aí, né? Você busca nesses registros familiares, né? Porque Uhum. acaba sendo uma conexão nossa com a nossa família, e até Uhum. porque dentro da constelação hoje, Lu, já está se evoluindo tanto, né? Porque Bert disse, né? As constelações sempre vão continuar em evolução. E a Sophie Hellinger já traz um conceito de que de vidas passadas, que antes Bert dizia, né? Porque por ele ter sido católico e ter sido seminarista, tinha-se ali uma ideia, um conceito diferente, né? Que são religiões que o catolicismo não aceita, né? Não aceita a reencarnação. Então a Sophie já traz, porque já apareceu no campo essa questão, né? Dessas reencarnações, e muitas vezes, né? Interessante isso, porque eu consigo hoje linkar, por exemplo, uma vida passada pode ter sido a vida de um antepassado meu. Eu Uhum. posso ter sido a minha tataravó. Perfeito. Exatamente. É Ah, que muito legal. comum. É muito comum, perfeito. Eu já estou aqui imaginando os níveis, né? Onde é que está essa biblioteca? É a parte X da biblioteca lá. Já estou vendo aqui. E é interessante porque o que geralmente se fala sobre os registros? Por que eu estou falando de forma tão aberta? Porque existem muitos estudos e você vê que algumas coisas não batem umas com as outras. Eu acho legal a gente saber um pouco dessa forma Uhum, mesmo e ver o que né, cabe para gente. Se fala que esse registro da humanidade, que a gente consegue acessar com mais facilidade aqui, ele viria ali mais por volta assim, seria a queda de Atlântida, né? Então, teria aí essa crença mesmo que a Atlântida existiu e teve a queda. A uhum. gente não consegue acessar antes, porque é como se fosse um reiniciar do computador aconteceu, né? Só que assim, se consegue acessar, sim, né? É uma coisa que você vai falar com vários terapeutas holísticos, várias pessoas que acessam até dentro do xamanismo, e você vê que são coisas assim muito, muito, muito antes, coisas às vezes dimensionais, coisas que acessar a consciência de um planeta, sabe, de outra dimensão mesmo, né? Que a gente não tem noção de como que o universo se expande. Pode ser de outra galáxia, você consegue acessar isso, sim. E aí o espaço-tempo, se a gente for até pensar na relação da luz, que a gente está vendo uma luz aqui que não existe mais, pela forma como a Uhum, gente entende existência, né? E tempo, uhum. a gente consegue acessar essa luz de alguma forma que não existe mais, né? Então, pensar que eu acho pouco essa data. E normalmente eu acesso coisas muito antigas de pessoas que eu vejo que a vivência de alma delas é, né, assim, muito anterior mesmo. A gente não, vamos, né? Aqui é um podcast que a gente pode falar o que a gente quiser. A gente já fez uma sessão que você me levou para uma existência em Lemúria ou em Atlantis? Acho que as Acho que, duas. acho que a gente foi nas duas, já? Acho que já. Mas eu lembro que era uma existência, né? De lugares, né? Que hoje se consideram lendas, mas que a gente sabe muito bem da existência
dessas, né, desses povos, dessa civilização que se perdeu aí no tempo, né? Antes do nosso mundo ser considerado mundo, né, entre aspas, porque a gente tem uma limitação, né? Hoje no Egito a gente sabe, existem provas de que é muito mais antigo do que a história contada. Só que aí a gente entra ali, né? A gente começa a entrar na questão dos cientistas não quererem, né? Os historiadores quebrarem esses paradigmas e entrar numa confusão aí desde que o mundo é mundo, e aí entra na questão religiosa e vira uma confusão. E aí Não eu é queria verdade? trazer para vocês assim, se vocês não acreditam em Lemúria, em Atlântida, não tem problema. É pensar que existe uma necessidade do nosso inconsciente de ter uma civilização padrão aí de magia, de estudos muito profundos e que caiu. É isso que interessa, né? E por que caiu, como caiu, nananã. Então, se isso aparece numa sessão, você está precisando lidar com isso de alguma forma, sabe? Uhum. E se aparece algo antes, você precisa lidar com isso de alguma forma, né? Se você está sonhando, se você está vendo, você precisa lidar com... Pode pensar que o seu inconsciente, às vezes, escolheu essa forma de se comunicar com você. Se existe, não existe. Gente, entender o que o seu consciente está querendo falar comigo, né? E aí eu gosto de trazer dessa forma, porque daí, meio que, não vamos ficar buscando certo e errado, né, Deia? Porque tem gente que fica, tá, não vamos. Difícil medir a verdade, né? Quando você está ali Sim. nessa expansão, até no sentido do coração, né? Que é outra sensação. É outra forma de acessar as coisas. Mas essa questão dos registros, o que eu acho muito bonito de pensar é em relação aos lugares, né? Quem aqui nunca foi em um lugar e se sentiu esquisito ali, e aí vai conversar e descobre que ali antes tinha sei lá, um lugar onde as pessoas eram sacrificadas, né? Onde tinha uma exploração, onde teve uma grande catástrofe. E às vezes a gente acessa isso e pensa, tem uma energia que restou aqui. Muitas vezes é um registro que está aberto ali, que você está acessando esse registro. Não necessariamente seria ali um resquício energético, sabe? Como saber as diferenças? Aí, gente, treino. Mas a questão é pensar que as cidades têm um registro, né? Então, às vezes, o que acontece é da pessoa entrar no lugar, numa cidade realmente, e falar, nossa, eu acho que é uma cidade muito guerreira, mesmo sem ler nada, sem... Só vem essa informação, né? E aí começa a se comprovar isso lendo, indo nos museus, né? Perguntando e tal. Então é muito legal pensar que a gente pode acessar e aprender também com os registros dos lugares, até no sentido de o que eu estou precisando aprender ali, onde o meu coração está querendo me levar, né? Por que de repente eu tive muita vontade de ir para ali, né? Então é bem legal. Quando eu comecei a acessar pelo nível do registro acástico, eu percebi que os lugares ficaram mais claros para mim, sabe? Porque foi durante a pandemia que eu comecei a acessar, e aí vinham cenas, vinham coisas, vinham cidades que era como se elas precisassem, vamos dizer assim, expurgar uma baixa vibração que estava acontecendo ali, né? E como assim, né? A gente é chamado, Você às vezes vai lá para esse salão dos registros, né? Que se descreve como tem um jardim, tem uma biblioteca, tem várias salas, e muitas vezes você puxa um livro e abre e pede com uma intenção a qual resposta você quer. Lá teriam guardiões que te guiam, guardiões dos lugares, né? As consciências divinas poderiam acessar ali também. Uhum. Alguns ancestrais podem estar ali também para te orientar, mas não teriam esses protetores dos lugares, né? Aquela coisa de ter um guardião da casa, né? Ter uma consciência ali da casa que vai te autorizar ou não a acessar isso, ou a cidade, enfim. Mas nem sempre é nesse formato da biblioteca que eu estou falando, né? Muitas vezes vem só o livro, como você escreveu, veio só o livro para você. Muitas vezes é o computador do Divertidamente. Às vezes é uma árvore enorme, ancestral, cheia de flores, e cada flor está trazendo uma informação, uma sensação, né? E pode ser no corpo também, né, Lu? Tipo, eu ter uma sensação, que nem eu te contei o caso da minha companheira lá de curso, que foi para o Egito
e quando ela entrou numa determinada pirâmide, ela me viu, as paredes eram esculpidas, né, com alguns desenhos, e ela começou a ter uma vibração forte no corpo, começou a chorar, começou a vir uma emoção, e ela fala, olha, eu me arrepio todo quando eu falo, ela falou, eu me vi esculpindo aquilo, eu sabia que eu já tinha vivido aqui. E ela conta, né, que isso foi em 2018, que ela nunca foi do mundo holístico, ela é aposentada, eu acho, ela é coronel da Polícia Militar, tipo, super, né, cética, durona ali, e aí ela começou a se abrir para isso, porque ela falou, foi uma sensação tão forte, que ela falou, isso é real, né, o que eu senti aqui, eu só vim conhecer o Egito, né, e de repente eu me vi ali esculpindo uma parede junto com vários escravos na época, talvez. Isso. E ela teve a experiência também, aproveitando para contar, de entrar, tem um passeio, ela disse que tem um passeio lá pelo Rio Nilo, e em determinado lugar você pode descer para tomar um banho no Nilo, né? Uhum. E aí, a hora que ela desceu desse barco, que ela entrou na água, ela começou a se curvar. E ela falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E ela se viu ali num corpo que não era o dela, que era de uma anciã, uma senhorinha, né, lavando algo dentro do Nilo, sabe? Uhum. Então, é muito forte isso, né? O que você está falando. Que às vezes a gente pode acessar essa informação ancestral sem, né? De repente você está lá passeando, viajando e sentir essa emoção, não é verdade? Perfeito, perfeito. Nossa, muito bom tudo que você trouxe. E pensar que é como se fosse assim, né? O que se fala é que a gente acessa os registros não no nível da mente, né? Do racional. A gente acessaria com a nossa glândula pineal, que é muito falada aí, que seria esse poder, essa potência de ver além, né? Uhum. Mas o principal é a potência do coração, né? Esse campo elétrico do nosso coração, que a gente falou um pouquinho aqui sobre a terapia de multidimensional, né? Que eu e a Déia somos formadas, a gente aplica, mas é pensar que no registro, realmente, às vezes, antes de subir para a sala dos registros, vamos dizer assim, vamos supor, se alguém está me atendendo, né, com a técnica dos registros, eu já estou vendo, já estou sentindo, o corpo inteiro está pegando fogo ali, entendeu? Com aquela cena. E porque você já vai acessando de uma outra forma, independente do timing, né, da oração que se faz antes de começar, independente se você está preparado para isso, num lugar como essa sua amiga, ela estava preparada em um certo nível para acessar. Eu sempre acredito nisso. Porque foi isso que a despertou para ir buscar, né, um outro lado, né? Exato. Foi isso que a despertou, com certeza. Exato. E é muito comum daí essa descrição dela, ela viu, né? Então é mais forte quando a gente está ali não só no corpo, mas vendo as cenas. Parece que fala, gente, é um filme na minha cabeça que está acontecendo. O que é isso? E acontece muitos relatos, por exemplo, Portugal, né? As pessoas aqui do Brasil, eu percebo que vão para Portugal, tem uma energia ali que precisa ser acolhida da ancestralidade portuguesa, até mesmo no sentido, talvez, se a gente for pensar, dos registros acásticos de Portugal, que é importante como força para a nossa cultura brasileira, no sentido que Portugal era uma civilização guerreira, uma civilização conquistadora, desbravadora, explorou, sim, fez muita coisa, né? Assim, sacrificou muita. Sim, tem todas essas questões. Mas e essa energia de ver além, de explorar, de estudar, né? Assim, estudar para saber que tinha um lugar para ir, né? Essa questão dos navegadores e tal. Então, muitas vezes as pessoas vão para Portugal, passam mal, é muito comum, é o que eu mais atendo. Já atendi assim, a pessoa chegou lá e falou, eu preciso de uma sessão agora. Porque é lindo, tá tudo legal, todo mundo tá me tratando bem e não tá bom. Tem alguma coisa acontecendo aqui. E muitas vezes a pessoa não enxerga, e ela marca a sessão de teto, uma sessão de registro, enfim, né? Para tentar dissolver esse nó, vamos dizer assim, né? Não dissolver, eu acredito sempre em acolher. Acolher essa informação que está chegando, né? No caso, vamos pensar que a gente faz uma ponte aqui como brasileiros, sendo ou não descendentes diretos, né? Vamos supor, se todo mundo aí é descendente da Itália, né? Ou veio da Alemanha. Ainda assim, a reverberação no Brasil do que foi construído, né? Da cultura que está aqui, vamos pensar, esse nível de registro da humanidade seria, eu vejo dessa forma, né? Seria muito. E eu vou te falar, eu sou descendente de parte de pai e de mãe de portugueses.
portugueses e índios, né, dos dois lados, ou de um lado só, não lembro mais. Mas, por exemplo, isso que você falou é muito certo, porque eu já fui algumas vezes para a Espanha, algumas não, 2 vezes. E as 2 vezes, né, eu fiz a costa de Andaluzia, então fiz Sevilha, que é a parte ali que é uma parte que foi colonizada por árabes, essa aqui é a parte de baixo ali, e que é a divisa com Portugal, né? E Madrid, é de Madrid para baixo. E Espanha, assim como na Europa, assim como Portugal, tem muitas igrejas, né? E geralmente o que mais tem para visitar é a igreja, é uma mais linda que a outra, porque são muito antigas, tarará. Mas, Elu, cada igreja que eu entrava era um pânico. Era um medo tão grande, eu me sentia um ratinho dentro de uma igreja, sabe? Como se eu fosse ser esmagada ali. Eu não conseguia ficar mais que 5 minutos. Eu entrava, olhava, achava lindo, mas a sensação no meu corpo era de muito medo, um peso, sabe? Uma coisa muito negativa, assim. E aí eu saía. Claro que isso pode ser pelas coisas que aconteceram naquele local, né? Porque são igrejas, né, muito, muito antigas, mas é uma coisa assim que eu evitava de ir mesmo. Eu ia, olhava rapidinho, que eu queria conhecer, porque são arquiteturas maravilhosas, né? Mas eu sentia medo, então acho que vem desse lugar também, não vem? Sim, porque pode ser sim do padrão, né? Vamos supor, do sofrimento que vai ficando nas paredes, né? Dos pensamentos em excesso das pessoas que frequentam. Isso ficaria no registro? Não ficaria? Gente, eu não vejo que fica necessariamente no registro. Acho que interfere um pouquinho, né? Porque o Tá. registro seria assim, vamos supor, os acontecimentos, como essa igreja foi construída, o que foi ensinado. Eu acredito que isso fica no registro, né? Tá. E aí pode ser que alguns ensinamentos que estão lá sendo reverberados continuamente, como se fosse um código. Você entrou ali e está rodando esse código, Tá né? rodando. Eles lembram coisas que o seu campo sabe que se você acolher vai trazer um sofrimento, vai lembrar aí de uma existência que você foi perseguida como judia, sabe? Então isso tudo Sim. traz alguma coisa. É muito comum quem, por exemplo, vai em lugares de catástrofe, nem sabe que é de catástrofe, mas chega lá e fala, nossa, tô vendo uma fumaça aqui, eu tô sentindo meio sufocada, tive uns sonhos assim, assim, assado. E aí eu falo, a gente faz a sessão de registro, e aí eu falo, vamos pesquisar agora essa cidade? Aí vê lá que teve um acidente de vulcão em, sei lá, 1500, assim, assim, assado, Uhum. exatamente como estava sendo descrito na sessão, né? Então pode ser que você necessariamente viveu lá, não, às vezes você está acessando Tô acessando a essa energia, história. essa história do É, lugar, né? Tá, olha que normalmente a interessante. pessoa viveu. Quando é assim, normalmente ela viveu, né? Ou ela tem aí algum dom, sim, para acolher isso e processar e transmutar, né? Porque acontece muitas vezes para quem é sensível, a partir do momento que você tem sensibilidade, você tem aí algum tipo de técnica, você foi treinado para isso, para limpar coisas, você é meio que requisitado muitas vezes. Né? E eu sempre falo para as Olha que pessoas, legal. não façam só para vocês, qualquer coisa, mesmo que seja assim, você é advogado, você faz Theta Healing, ainda assim você vai ver que você vai estar aberto, sem perceber em alguns lugares e situações, para meio que limpar o lugar, ensinar alguém a fazer uma Uhum. limpezinha nela mesma. É meio que você vai espalhando, né, a informação. Querendo ou não, só a nossa intenção já vale bastante, né, Alô? Só de eu Sim, chegar num lugar e intencionar algo bom, ali já vai receber essa intenção, exato, né? exato. E aí é pensar que quando você está no nível dos registros, você pode pedir para esses guardiões, ou até Uhum. mesmo com as técnicas que você tem, você foi treinado, que você acessa de alguma Uhum. forma, você consegue, então, pedir modificações, pedir esse acolhimento, né? Você pode fazer limpezas. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas que estudaram cura arturiana, vão fazer sessão com alguém. Aí tá lá no meio dos registros, tá lendo o registro da pessoa e aparecem, né, os símbolos da cura arturiana, aparecem os arturianos, muita gente não acredita, mas, gente, quem faz cura arturiana é um problema na sessão, porque você tá lá, então, eu tô vendo aqui uns seres, assim, azulados, meio roxos. Eu sei que você não vai acreditar. Não, eu sou treinada em cura arturiana. Ah, então tá bom.
então não vai me deixar louca, então eu posso te falar o que eu estou vendo, né? Então, eles aparecem, é um pouco assim, é pensar que, por exemplo, no meu caso, quando me atendem, falam muito de bolas de luz, de símbolos de geometria sagrada, porque é uma energia que eu realmente acesso e vejo, eu vejo dessa forma quando estou atendendo. Então, é pensar que cada um, né? Então, por Tem seu exemplo, jeito. muitos consteladores, eu fico vendo o campo familiar da pessoa com muita facilidade, né? Fico vendo a reverberação do campo. Então, é bem legal isso, assim. E aí, nos registros, então, supostamente, só de você pedir para essas consciências elevadas que estão lá, que alguns acham que seriam anjos, querubins, outros falam que são os mentores mesmo, né? Os protetores dos registros, seu protetor, né? O protetor daquele lugar, enfim, eles já vão trabalhando. Você pede com essa intenção e você trabalha. E você pode também acessar conhecimentos. Por exemplo, eu quero acessar aqui o conhecimento de lidar com a natureza desse lugar que eu estou indo, né? Como que eu faço para as árvores aqui ficarem mais saudáveis? Sei lá, você pode pedir um exemplo, né? Nesses registros. Você pode pedir antes de dormir para acessar os registros e conseguir aí canalizar uma nova técnica para a sua vida que vai te ajudar. Não necessariamente para ser terapeuta, mas, né, para a sua vida pessoal mesmo. Enfim, tipo, eu quero acolher melhor minha criança interior. E vai dormir, né? E pede para ir dormir. Então, não necessariamente você precisa estar vendo e tendo certeza do que está acontecendo para acessar. É pensar que todo mundo pode estar acessando sem necessariamente ter esses passos, né? Mas os passos que um curso leva você, os rituais, né, que cada técnica fazem, são muito para a gente conseguir. É como se fosse assim. Deixa eu dar um exemplo aqui. É como se, imagina se a gente vai correr de moto sem capacete, independente do acidente, tem muito vento na cara, você vai ficando desagradável aquele vento. Você quer pôr o capacete, ou no caso eu gosto, mas você não consegue enxergar direito para dirigir, né? Então, muitas vezes, quando a gente escolhe uma técnica para acessar, você vai né? Vai com capacete, você consegue Mais enxergar suave, mais melhor. leve, né? E aí você obtém informação com mais clareza. E acaba que a gente fica muito numa posição de ouvinte mesmo nas sessões de registro, do tipo, o que o guia dessa pessoa quer falar, ele vai falar, e aí tem hora que você, né? Quem já fez a sessão sabe que vai levar um. Você fala, eu não vou falar isso para a pessoa, fala, é para falar agora, né? É para falar, é engraçado isso. E dá para acessar também o futuro, né? A gente já está quase terminando, mas assim, a gente pensar que essa linha do tempo é a gente que, né, coloca aqui para conseguir entender. Então, para quem já viu aquele filme, eu vou spoiler, não posso falar qual que é o filme, mas existe um filme em que mostra uma mulher, né, que ela acessa aí uma ferramenta, ela ganha esse presente, essa ferramenta de acessar passado e futuro. Né? Então, isso eu vou te passar, eu vou te falar. É porque isso é um spoiler muito grande, isso que eu tô dando. E é muito daquela forma, né? De você se distanciar do presente. Quando você se distancia do presente, você não vai só para o passado, você vê o que está para frente também, né? E no Theta Healing, inclusive, a gente, para acessar esse futuro, a gente pergunta, me lembre o que aconteceu, porque o nosso cérebro não consegue processar o futuro. Ele começa, não, 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 ou vem com a expectativa do que quer que aconteça. Então, quando você fala, me lembre do que aconteceu neste momento, assim, assim, assado, né? Olha, A história vem. E aí você deixa lá meio que guardar. Eu fico treinando, né? As pessoas ficam treinando, geralmente, porque é realmente um desafio para a nossa mente, né? Racional acessar isso. E até no nível do coração, às vezes você sente, mas não consegue traduzir, né? Então é bem interessante que dá para acessar o futuro também e ver isso sendo transformado, porque muitas vezes as pessoas trazem um tema e eu vejo claramente que tem 4 possibilidades ali que estão sendo desenvolvidas. É como se fosse uma massinha em desenvolvimento, E né? aí, dependendo das escolhas, o caminho vai para um lado ou para o outro, né? Exatamente, exatamente. E aí, quando a pessoa vai para uma sessão de registro, então aquele tema ele é tratado, vamos dizer assim, de uma forma energética. Não é só uma coisa assim, aconteceu, não aconteceu. Não é só para você ver o que aconteceu, é para você ver e acolher e trazer essa sensação de eu não posso repetir isso dessa forma, eu já entendi, né? Para que eu vou ficar nessa dor de novo? Eu posso honrar essa experiência e seguir em frente,
né? E é uma dica que eu dou para todo mundo, porque muitas vezes a gente vai para descrições muito duras, né? Eu já fiquei, assim, voltando muitas vezes numa existência muito específica, muito, do tipo, eu ia para qualquer tipo de terapia, a pessoa ia para a mesma cena, para a mesma coisa, e falava a mesma coisa para mim. E aí que você fala, esse negócio existe mesmo, né? Não é possível. Então, é pensar que, às vezes, você fica voltando, que você tem que aprender, mas muitas vezes é porque você está apegado àquela dor. Né? Tá Entendi. apegado, tá rancoroso. Então, é muito legal ir para a sessão dos registros com o coração aberto para deixar isso ir, deixar isso ser transmutado, né? Não ficar assim, anotando muito como foi aquela existência, né? Eu acho legal Mas sim anotar, liberar, né? mas liberar. Eu acho curioso, eu gosto de anotar, mas é legal liberar, né? E você pode levar também coisas que estão acontecendo no presente. Então, por exemplo, eu estou me sentindo muito doente, nananã. Eles pegam ali o registro disso que está acontecendo e vão mexendo, né? Eles, essas energias, essas consciências. Eu que sou Theta Healer, eu peço da forma... Opa, a Deia caiu. Eu peço com os comandos do Theta muitas coisas, né? Eu deixo eles fazerem o que tem que fazer, eu fico vendo lá essas energias que estão aqui servindo, na verdade, estão colaborando, né, de alguma forma. E aí eu peço para essa fonte criadora, né, para fazer tudo isso da forma mais elevada, sem cair no julgamento da polaridade, do luz-sombra, né, que muitas vezes essas consciências divinas têm. Então, é bem interessante usar tudo isso, todos os recursos durante uma sessão de registro. Você percebe que o terapeuta vai trazendo, né? Alguma pergunta? A gente já está meio que terminando, então... Acho que não, amiga. Acho que a gente já comentou tudo. A gente comentou bastante. Não, acho que é isso. Gente, então, nós finalizamos aqui. Né? Tem que fazer todo o ritual do nosso podcast. Eu queria finalizar então, só com uma questão especificamente de relacionamento amoroso. Tá. Né? Gente, a coisa mais comum do mundo é ver lá nos registros akáshicos que, sim, aquela pessoa é sua alma gêmea, mas ela tem livre-arbítrio para não ficar com você nessa existência, de novo. Né? Então, é muito legal ir no registro para você entender o que aconteceu em outras vidas com aquela alma gêmea, sim, mas não necessariamente para você ficar com ela nessa. É para você, na verdade, ter um entendimento, muitas vezes, dessa grande história que está se repetindo, e que, às vezes, por várias questões da vida, por livre-arbítrio mesmo, essa pessoa não está pronta ainda para fazer essa escolha de ficar ali, ou não, ou realmente é a escolha das duas de não aprender uma com a outra. Porque a alma gêmea é um dos temas mais recorrentes dos registros, né? Que interessante. Eu gosto muito dessa perspectiva, e eu não sei se a Deia concorda, mas, assim, existem muitas almas gêmeas compatíveis, que seriam essas energias compatíveis, que vieram para aprender juntas alguma coisa, não necessariamente para ficar juntas para sempre. Né? Exato, e é importante honrar cada um desses encontros, né? Mesmo que seja de amizades, almas gêmeas de amizade, almas gêmeas pai-filho, né? Enfim. Então, é muito mesmo, legal isso. Concordo plenamente. Mais alguma coisa, amiga? Não, é isso. Gente, então, olha que lindo foi hoje. Né? E Luísa falando de registros arcásticos. E quem quiser, né, procurá-la, está aqui abaixo desse podcast, os nossos contatos. E aí, Lu, eu já, assim, eu que sou cliente dela, já quero fazer uma sessão de novo agora, né? Porque já me veio um monte de coisa que eu preciso trabalhar. Vamos para o Egito de novo. É para lá mesmo que você vai me levar. Então, gente, é isso. Muito obrigada para quem está nos ouvindo e até o próximo podcast. Gratidão, amiga. Gratidão, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.